Essas águas já foram cenário de muitas aventuras. Por aqui passaram as primeiras caravelas portuguesas, além de navios piratas, marujos e capitães vindos do mundo todo. Você consegue imaginar? Ao longo de sua história, Santos tem recebido imigrantes em embarcações, trazendo histórias, máquinas, plantas, sementes e animais que impulsionam a economia brasileira. Benedito Calixto registrou o período inicial desse movimento de forma excepcional. Nós estamos no Porto de Santos, que é o maior e mais movimentado da América Latina. A geografia aqui da região favorece a navegação. A Baía de Santos dá acesso aos terminais de carga que ficam em uma área abrigada. Ainda no século XVI, depois da cidade ter sofrido o ataque de piratas e navios ingleses, foi erguida a Fortaleza da Barra Grande de Santo Amaro para proteger o acesso ao porto. A Fortaleza da Barra foi construída entre 1580 e 1640, que foi o período que as coroas ibéricas se uniram. Espanha e Portugal estavam sob um mesmo rei, né? E ela foi construída justamente para proteger a cidade dos ataques tanto dos piratas quanto dos corsários. Santos foi atacado por corsários aqui importantes. Essa fortaleza foi construída logo na entrada do porto, para impedir que eles avançassem até onde era a cidade originalmente. E o país sempre entendeu essa importância estratégica do Porto de Santos. Então a capitania, além da capitania dos portos aqui em Santos, a Marinha criou um grupamento naval que atualmente tem 3 navios de patrulha que se revezam fazendo patrulhas na região. Instalou agora, no ano passado, um grupamento de fuzileiros navais também, ou seja, que são soldados mais de terra. O próprio Exército tem uma brigada de artilharia de costa. A Marinha do Brasil ainda possui fragatas, contra-torpedeiros, corvetas, navios que são chamados navios de linha, navios de combate. Eventualmente eles vêm aqui também ao Porto de Santos e atracam. E o propósito das Forças Armadas para um país pacífico, um país que não tem pretensões de conquista, de ganho de território, é justamente tornar a mesa de negociações sempre mais interessante. É importante que nós tenhamos Forças Armadas prontas, habilitadas, para dissuadir, para tirar a vontade de alguém de tentar alguma coisa contra nós. Eu acabei de chegar na Ponte dos Práticos. Aliás, você sabe o que é um prático? O que faz esse profissional? Bora descobrir? O prático é o profissional treinado para manobrar com segurança próximo a perigos e obstáculos. Então ele conhece o tipo de corrente, como age, onde existe uma pedra, um alto fundo, um perigo, um risco à navegação. Ele tem basicamente 3 tarefas. A preservação da salvaguarda da vida humana no mar, a preservação da poluição hídrica, contra a poluição hídrica, e a manutenção das linhas de comunicações livres e desimpedidas. Aqui são várias telas, né? Onde apresenta todos os sensores do porto, enfim, a navegação de entrada e saída. São 13 câmeras ao longo do estuário de Santos, justamente para a gente poder traquear os navios que entram e que saem, os cruzamentos. Além disso, tem sensores, tem marégrafos, tem ondógrafos, tem correntômetros, tem visibilímetros, enfim, anemômetros para checar o vento e para o prático saber como é que ele vai operar esse navio de acordo com essas condições. A gente tem uma média de operação aí de manobra, umas 36 a 37 média de manobras por dia. Toda a comunicação do navio que chega aqui no porto, por exemplo, é feita através do rádio, né, do VHF. Então os operadores aqui entram em contato com os navios, dizendo, olha, está liberado para vocês entrarem, a manobra vai ser tal hora, o prático vai estar a bordo, chegando aí a bordo tal hora, você vai para o berço tal. E aí eles checam, perguntam algumas informações de calado do navio, que é o quanto o navio está debaixo d'água, né? Comprimento, a largura, como é que está a condição do navio, se está tudo bem com o navio, de onde ele vem, para onde ele vai. Para se tornar um prático, é um processo seletivo que é feito pela Marinha, que é a entidade que regula o serviço de praticagem aqui no Brasil. Então, você precisa de requisitos mínimos, né? Você precisa ter requisitos mínimos de nível superior, um arraiz, enfim, para você aplicar para o concurso.
Então é um processo seletivo longo, com prova escrita, prova, né, prática, exame físico, exames médicos, prova de título, e depois disso tudo, dependendo da sua classificação, você é designado para um porto. Santos é um porto muito especial porque ele é um porto multicargas. Nós trabalhamos muito com as commodities, né? Ou seja, grãos, por exemplo, soja, açúcar, milho, suco de laranja. E a movimentação do porto como um todo chega da ordem do ano passado aí de 170 milhões de toneladas. O rebocador ele é uma embarcação que auxilia a atracação e desatracação dos navios aqui no porto. Os equipamentos mais importantes a bordo é o guincho, né? O guincho de reboque, ele que faz o trabalho de tração para puxar o navio, né? A gente tem um cabo dentro do tambor que é conectado ao navio e ele que faz o trabalho para poder puxar o navio durante as manobras. Hoje o Porto de Santos, ele, de forma geral, ele tem 21 rebocadores operando, né, de 5 empresas. A nossa embarcação ela é dotada aí a gente fala em bola de pool, né? O nosso rebocador ele tem 71 toneladas de tração, né? E é o do que tem mais sofisticado no mercado hoje. O rebocador, apesar dele ser pequeno, bem compacto, ele realmente é uma casa. Nós temos aqui cozinha, nós temos geladeira, nós temos fogão, temos nossos camarotes, que é onde a gente descansa, tem banheiro, né? A gente recebe alimentação externa que a gente consegue administrar durante o período que a gente está a bordo, né? E tem tudo, tem comunicação, tem internet, computador, ele é uma casa flutuante. Trabalhar embarcado ele é desafiador, mas também gratificante. Primeiro você tem que gostar de pessoas, né? Até porque você acaba se convivendo com pessoas de etnia diferentes. Isso é muito bacana porque você também acaba aprendendo com as outras pessoas. Os navios movimentam diariamente a vida santista, seja como meio de transporte, economia ou lazer. Esse vai e vem no porto gera recursos, empregos e ajuda o país a receber e exportar uma infinidade de produtos. Os navios têm papel fundamental nessa dinâmica. Eu vou ficando por aqui que eu quero acompanhar mais desse movimento. Até a próxima!